E aí pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui é Gabriel Miranda. Alguns de vocês não me viram pessoalmente ainda na aula, mas esse vídeo ele vai servir como um reforço para o assunto que a gente viu na nossa primeira aula comigo, certo? De funções, ok? E aí, o que acontece é que quando nós passamos pelo conceito de funções, nós precisamos voltar a quando falamos ou quando introduzimos funções, que é daquela relação, ou melhor, é daquele assunto que chamamos de relação entre dois conjuntos. E aqui eu chamei o conjunto A e o conjunto B e coloquei alguns valores aleatórios dentro dele, tá certo? Quando a gente fala então que um conjunto tem relação com o outro, é porque elementos de um conjunto estão indo para o outro, ou melhor, fazem uma relação com o outro. Essa palavra relação a gente vai escutar muito por aqui. Só que tem um detalhe. Quando falamos relação entre dois conjuntos, voltamos à palavra anterior, ou seja, é uma relação aleatória entre elementos que elas não seguem um padrão. Entretanto, vejam que, se vocês olharem para esses dois conjuntos, existe um padrão de consequência, ou seja, existe um padrão para cada elemento do A, eles têm uma consequência em B que segue um padrão. E sim, vocês observam que se a gente pegar os elementos do conjunto A e somar mais 2, eles retomam um elemento no conjunto B. Ou seja, com dois valores a mais. O 1 virou 3, o 2 virou 4, o 3 virou 5, o 4 virou 6. Se por acaso tivesse o elemento 50 aqui, significa dizer que teria um elemento aqui que fizesse relação, que seria o 52. Por quê? Porque estão dois valores a mais, certo? E aí, como segue um pequeno padrão, certo? Como segue uma ideia, a gente então podemos concluir que isso é uma função, certo? Uma função que relaciona dois conjuntos. E outra característica interessante sobre essa função é quando a gente então relaciona os elementos x e y, ou seja, chamando e aí colocando nomes a eles, nós podemos pensar o elemento A sendo valores de x e o conjunto B sendo os elementos de y. Assim, para qualquer x pertencente ao conjunto A, existe uma imagem. O que seria essa imagem? Existe uma consequência que pertence ao conjunto B. E aí é por isso que a gente tem essas nomeações aqui. Nós chamamos isso aqui então de um par ordenado, tá certo? O que significa então um par ordenado? Significa então os elementos de x e de y que eles têm ligação. Ou seja, existe o par ordenado 1 e 3, porque quando o x é 1, o y é 3. Existe o par ordenado 3 e 5, porque, portanto, quando o x é 3, o y é 5. Isso caracteriza, portanto, uma função. E aí, passando por alguns conceitos, tá certo? Nós temos esse primeiro. Diz assim, ó, uma videoteca aluga fitas de vídeos no final de semana, cobrando segundo a tabela. Aí tem número de fitas de um lado e preços em reais. Aí a primeira pergunta é, uma pessoa que comprar 8 fitas pagará quanto, certo? Aí a gente olha e fala, pô, tá certo, vamos nos colocar nesse problema. Se eu compro uma fita, eu vou pagar R$ 2,50. Se eu compro duas fitas, eu vou pagar R$ 5,00, ou seja, porque eu estou pegando R$ 2,50 mais R$ 2,50. Se eu compro 3 fitas, vai ser R$ 2,50 mais R$ 2,50 mais R$ 2,50, ou seja, 3 fitas, certo? Quando eu compro 4 fitas, vai ser R$ 10. E, portanto, vocês percebem que existe o quê? Existe uma relação desse 2,50. Por quê? Quando eu coloquei aqui os três valores quando são 3 fitas, que concordam que é 3 vezes 2,50. O que significa esse 3 vezes 2,50? Significa o número de fitas multiplicados pelo preço de uma fita. Ou seja, se eu quero comprar 4 fitas, eu vou pegar 4 vezes o valor de cada fita. Então perceba, uma pequena provocação. Quem está dependendo de quem aqui? E bom, sabendo disso, a gente parte para essa pergunta aqui, tá certo? Mas fique com a pulga atrás da orelha
Nessa questão, quem depende de quem? Quem depende para sair o valor, o quê? Mas, o slide seguinte vai explicar isso, mas eu quero agora fazer essa pergunta. Uma pessoa que comprar 8 fitas, pagará quanto? Ou seja, se ela quer comprar 8 fitas, então 2,50 é o preço de uma fita. Eu vou multiplicar isso por 8, certo? Isso aqui vai dar R$20, certo? Ou seja, essa pessoa ela pagará R$20, que é o preço total das 8 fitas, ok? E bom, sabendo disso, o que é que você teve que fazer nessa questão para achar R$20? Você pegou o 2,50, multiplicou por uma quantidade. Essa quantidade, ela pode variar, não é? Por quê? Ela pode variar porque qualquer pessoa pode comprar fitas de quantidade diferentes. E pronto. E veja que a variação desse 8 fez com que tivesse uma variação no valor que eu vou pagar no final, certo? E aí, portanto, a gente pode avançar um pouco mais, que é o seguinte. Perceba então que o preço que eu vou pagar pelas fitas depende da quantidade de fitas que eu irei comprar. É por isso que a gente parte de dois princípios aqui. Ou seja, veja que eu consigo então prever uma lei de formação para essa função. Uma lei de formação para esse conjunto. O que significa essa lei de formação? Um padrão a ser seguido, certo? E como é esse padrão? Vou colocar aqui no meio, tá certo? Vocês percebem que eu pego o 2,50 e eu multiplico pela quantidade de fitas, não é? Isso significa, eu vou colocar embaixo mesmo, isso significa que se eu estou fazendo o 2,50 e multiplico pela quantidade de fitas, eu posso chamar essa quantidade de fitas de x. E o resultado disso aqui é quanto? O resultado disso é y. Ué, mas o que é esse y? Esse y, se a gente fosse colocar um nomezinho para ele, ele seria o preço pago. Ou seja, agora fica mais fácil de saber quem depende de quem. Ou seja, o preço que eu vou pagar pelas fitas depende da quantidade de fitas que eu irei querer, certo? E aí, portanto, a gente cai em dois conceitos, que são variável independente, que a gente vai chamar de x, tá certo? Variável independente é porque ela não depende de ninguém. Ela vai variando, 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 e ela também é chamada de domínio da função. Por quê? Porque se ela é o domínio, é ela quem vai tomar as rédeas dessa função, certo? E existe também a variável dependente, ou seja, é o preço. Por que ela é dependente? Porque ela é dependente química? Não. Porque ela depende de alguém. Depende de quem? Depende do valor de x. De acordo com as mudanças do x, o meu y ele vai mudando de posição. E, consequentemente, ele é uma imagem. Por quê? Porque ele é uma imagem que é produzida a partir do domínio que a gente tem, certo? Essa é a definição de função. Essa definição de função não, mas essa é a ideia geral para você separar as informações de cada um, ok? E aí, portanto, a gente vai partir para alguns princípios. Dois deles é bem interessante. O primeiro, quando a gente fala sobre domínio e imagem, devemos analisar esse conceito dentro de gráficos também, porque é muito, muito importante, tá certo? Porque, veja, o eixo X, ele está sempre nos problemas, certo? Sempre no eixo horizontal. E aqui, eu vou até mudar essa frase que eu acabei de falar. O X, ou melhor, quem vai estar sempre no eixo horizontal? O domínio, tá certo? É ele que vai tomar as rédeas da nossa função, certo? Eu botei horizontal, botei fé. Horizontal, certo? Pronto, horizontal. O domínio sempre vai estar no eixo horizontal. E o contradomínio ou a imagem vai estar no eixo vertical, tá certo? Por que então? Ou seja, e aí na medida que o x vai variando para frente ou para trás, o nosso y pode estar subindo ou descendo. Ah, mas esse gráfico aí tá uma loucura, tá indo para cima, para baixo, para todo lugar. Para vocês perceberem como é que o Enem coloca as questões. O Enem não vai colocar uma retinha sempre, não.
tem questão assim, mas não é sempre. Na maioria dos casos, ele vai colocar algo para você analisar ponto a ponto. Ou seja, se eu pergunto para vocês o seguinte, ó, imagine que esse eixo horizontal seja relacionado ao tempo. Ou seja, o tempo está passando. Aqui, ó, tempo 1, vamos pensar que é mês 1, certo? E aqui, ó, mês 8 é a última informação que a gente tem, certo? Aí eles pensam, ó, vamos lá, ok. E vamos colocar o eixo vertical sendo o valor, tá certo? O que isso significa? Imagina uma empresa. Essa empresa, ela tem o quê? Ela vai ter um tempo e vai ter um valor. Ou seja, à medida que os meses foram passando, os valores dessa empresa foram variando, certo? Às vezes subiu, às vezes teve baixa, às vezes subiu de novo, às vezes se manteve constante. Tudo isso é precedido dentro dessa função, certo? E aí o detalhe vai ser o seguinte. Se eu pergunto para vocês e vocês respondem aí na cabeça de vocês. Qual foi o tempo, ou melhor, qual foi o mês onde ele obteve o maior valor? Vocês percebem que ele obteve o maior valor nesse topo. Mas qual foi o tempo disso? A gente vem para quem? Para o eixo onde fala do tempo, que é o eixo horizontal, que é o 7. Ok, então significa dizer que no sétimo mês ele teve o maior valor. E qual foi esse valor? A gente olha lá para o eixo Y aqui, ó, 6, certo? Aí se eu pergunto novamente, ó, se eu pergunto diferente, qual foi o período em que ele se manteve constante, em que ele não variou? Aí a gente olha, opa, ele subiu aqui, ó, e aqui se manteve, ó, uma linha reta. Ou seja, nem foi para cima, nem foi para baixo, então tá de boa aqui, ó. Ou seja, se manteve no valor de 5, certo? Então, ó, qual foi esse tempo? Desde o mês 4 até o mês 6, ou seja, o tempo que se manteve constante foi durante 2 meses, tá certo? E aí tudo isso é analisado de acordo com esse gráfico, ok? A gente vai ver exercícios assim para vocês perceberem essa função. E aí, consequentemente, nós vamos para consequência, ou melhor, para a definição de uma função, que isso vai ser assunto para o próximo vídeo. Até mais e tchau!